Eu queria contar para vocês quem eu sou, ou quem eu costumava ser. Eu nasci dia 27 de março de 83, com 2 irmãos, um 8 anos mais velho que eu, outro com 10 anos a mais. Meus pais vieram de Minas Gerais, então se tem alguém de Minas aqui, já me abençoe. Eu nasci em Florianópolis, onde eu quero ficar, e de lá só me mudo para Brasília, e já explico por quê. Eu sempre fui corajosa, bem cara de pau e espaçosa, com uma autoconfiança que sobrava. Imagina, 2 irmãos, minha mãe sonhava em ter uma menina, e eu vim 8 anos depois. Então eu fui muito acarinhada, muito amada, muito querida, muito desejada. Então, desde nova, eu me envolvia em tudo que era arte. Eu dançava, eu era esportista, eu corri com a tocha olímpica no colégio. Eu era do diretório acadêmico, eu fui líder de classe. E tudo onde havia liderança, eu queria estar. Se me perguntassem o que você quer ser quando crescer, eu tinha a resposta na ponta da língua. Presidente da República. É como se dentro da minha alma existisse com clareza um poder, uma inspiração e uma força para transformar um país inteiro. E aí, saindo da faculdade, onde eu desenvolvi o projeto de diretório acadêmico, onde eu abri a primeira empresa júnior daquela instituição, eu fui para o mundo abrir a minha própria empresa. E quando eu cheguei na agência de publicidade, eu disse: o símbolo do meu negócio vai ser uma onça. Então, façam um site inteiro de oncinha. E eles disseram: mas, Vanessa, isso é contra o teu mercado. Você vai fazer coaching, você vai falar de autodesenvolvimento, você tem que colocar fotografia de pessoas de terno, pessoas sentadas em uma mesa de reuniões com um notebook e mãos dadas. Eu disse: mas não é quem eu sou. E eu fui firme e disse: faça tudo de onça. Porque é incoerente que um cliente chegue até mim e encontre algo que ele não verá. Se ele vai ver no site uma coisa e quando me encontrar for outra, vai existir uma coisa ali que não vai gerar a tal da empatia tão necessária para que esses negócios aconteçam, porque é life coaching, que é o amor da minha vida. E eu tive que ser firme, eles contestaram, e eu falei: não, essa é a minha natureza. E a natureza, ela é perfeita, e eu preciso representá-la no meu negócio. E essa é a Vanessa que eu sempre fui, até o que me aconteceu em agosto de 2013. Quando eu abri o meu negócio, em 2010, em maio, eu estava com essa roupa. E quando eu escolhi essa roupa para vir hoje, eu disse: sempre me deu sorte essa roupa. E ela é clássica, ela tem a ver comigo. Tem uma parte de mim que ainda se comunica com essa onça, que representa parte da minha natureza. Mas em agosto de 2013, o meu irmão mais velho faleceu. E parte da minha natureza ficou naquele dia. E eu só entendi isso hoje. Só que essa morte, ela foi absolutamente necessária para que eu entendesse que haviam outras pessoas que viviam a mesma dor. E se tem uma coisa que a minha natureza sempre teve, foi uma paixão louca por crise. Quem gosta de crise? Eu. Adoro uma crise. Então, quando tem uma complexidade, eu gosto de saber do diagnóstico, eu amo e amava a empatia e precisava amadurecer nesse traço. E indo estudar a minha própria crise, que foi o que eu sempre fiz, eu desenvolvi um gráfico que me fez compreender por que eu tinha me tornado essa pessoa que está aqui hoje. E o gráfico, aí eu usei a modernidade e trouxe um flip chart para nós. O gráfico, ele diz o seguinte: nós somos o resultado do que nasce com a gente, e eu sempre chamo de X toda aquela situação que não foi tão bem resolvida nos nossos antepassados. As histórias que a gente carrega, pai, mãe, avós, por que eles nasceram, o que fizeram, como morreram, como trabalharam, isso já nasce com a gente. Eu sou resultado disso, que nasce comigo. Somado a isso, tem todos os hábitos positivos e não tão felizes da minha família. Então, se hoje, por exemplo, eu não medito, como todo mundo diz, é bom para você, medite, ou eu não faço uma oração antes de me alimentar, é porque minha família não fazia isso.
Porque se estivesse na minha rotina, eu seria o resultado disso, eu seria assim. Então, eu sou resultado do que nasce comigo, dos hábitos da minha família e dos grandes eventos da minha história, como correr com a tocha olímpica, como ter perdido um irmão. Acontece que, dependendo da força do evento, a gente perde um pedaço da nossa natureza. E surge na nossa vida uma linha tracejada. Nesse X de agosto de 2013, existia uma Vanessa que era uma onça. Pô, mas muito corajosa. Presidente da República. E depois dessa linha tracejada, ela continuou. Eu sou esforçada. Eu sou dedicada. Eu gosto das crises. Eu amo gente. E ainda acredito nos meus sonhos. Mas esse coraçãozinho aqui ficou antes da linha tracejada. E quando essa linha tracejada passa a existir na nossa vida, ela cria uma linha paralela, ou seja, uma linha distante da nossa própria natureza, que é essa aqui. E a gente se desidentifica. A gente pensa, a vida não tem mais sentido, eu já não sou mais a mesma pessoa. E a gente se perde. Engraçado que eu fui conversar com uma pessoa que está em depressão e eu comecei esse trabalho em 2008 e abri a empresa em 2010. E uma pessoa veio conversar comigo dizendo, eu estou em depressão, eu quero desistir da minha vida. E no último ano, o número de pessoas que vieram até nós dizendo, eu estou com crise de ansiedade, depressão, crise de pânico e quero desistir da minha vida é imenso, é muito, muito grande mesmo. E eu achei só uma frase que conectava todas essas pessoas, que a vida tinha perdido o sentido. E eu me identifiquei. E eu comecei a pesquisar nessa crise. Quando eu recebi o convite para o TEDx, eu queria trazer alguma coisa que eu nunca tivesse dito e que representasse a minha própria cura. E eu organizei em 3 S's, o que foi uma coincidência, não foi intencional, que o resgate da nossa própria natureza se dará se eu tiver a capacidade de visitar esses 3 S's. Um chamado sugestão, o S chamado sentido e um S chamado segredo. Em 2010, eu tinha um namorado por quem eu era muito apaixonada. E esse namorado terminou comigo no feriado de 7 de setembro. Eu ainda pensei, ele quer ir para a festa sem mim. O que foi muito dolorido naquela época, porque eu gostava dele, eu não queria terminar. Passado um tempo, depois de muito sofrimento, ele quis que a gente voltasse. E numa churrascada na minha família, lá em casa, cheguei para o meu pai e disse, pai, eu queria um conselho teu, eu queria uma sugestão sua. Volto ou não volto para ele? E ele me disse, Vanessa, não queira compartilhar comigo essa decisão, porque quem vai acordar do lado dele todos os dias é você, não eu. Eu queria que ele atalhasse o meu caminho. Com o meu pai, eu entendi algo fundamental sobre a busca da minha natureza. Ninguém jamais terá capacidade de dizer para mim o que é melhor ou o que é pior para a minha história. Só eu. E quando alguém me sugere, essa pessoa assina um termo de responsabilidade, que nem sempre será colhido quando eu estiver sofrendo com aquela opinião. E para buscar a nossa natureza é preciso que a gente encontre pessoas que façam boas perguntas, para que eu amplie a minha consciência. Boas perguntas me ajudem a pensar, porque eu sei o que eu quero da vida, não precisa de sugestão. Nós sabemos, a nossa natureza se conhece, ela só precisa ser escutada. E com isso eu preciso fazer, e por isso eu preciso fazer boas perguntas. Para encontrar a minha natureza, tem uma coisa incrível aqui, que eu sempre gostei muito da palavra empatia. E quando eu descobri o conceito da compaixão, eu me encantei. Porque a empatia, ela pressupõe uma condição de sofrimento compartilhado, né? Em que se eu sinto uma dor, e você também, nós compartilhamos aquela dor. Mas 2 pessoas com dor, eventualmente, não conseguem encontrar a sua cura. É preciso alguém curado para, então, compartilhar aquela luz. A compaixão, ela é a condição de acreditar que o outro reúne os recursos necessários para realizar qualquer coisa.
E na hora em que eu sugiro, eu corto o caminho que aquele ser precisa desenvolver para merecer a sua autoestima e a sua autoconfiança. Faz sentido? Quando eu falo de sentido, para mim é o mais forte. Eu comentei que eu conversei com aquela moça e ela disse: eu perdi o sentido como todos os outros disseram e eu também perdi o meu. E eu entendi finalmente o que aquela frase significava, porque a gente pensa, e a gente que trabalha com coaching e fala de metas, né, que sentido é meta, sentido é um sonho, é uma orientação. E na hora em que eu conversava com essa moça, eu peguei na mão dela. E eu disse, tive um insight. Sentido é toque. Não acredito. Como é simples. Porque a gente sofistica a solução quando, na verdade, o sentido está na base. E toda vez que quiserem olhar para um problema nosso e sofisticarem, corra. A solução sempre será simples. E uma coisa que eu entendi com o luto do Júnior foi que, para que eu resgatasse sentido, eu precisava dos meus pais. E precisava honrar a minha história com eles. Mesmo que meu pai eventualmente tivesse abandonado um evento que eu tivesse participado, ou não tivesse sido a minha mãe, ou meus irmãos, ou meus amigos, as melhores histórias ou melhores escolhas que eu tive, eu preciso aprender sobre a minha história. Qualquer problema vem da base, eu preciso voltar para ela para encontrar sentido. Eu preciso dos meus pais, dos meus amigos de infância. Eu preciso de um amor que me compreenda. E eu preciso estar com aqueles que compartilham comigo a mesma dor, para que eu resgate sentido. Mas o que eu entendi hoje, mas com muita profundidade, é que para falar da minha própria natureza, para encontrar sentido, eu tenho que me encostar. Eu tenho que me tocar. Eu tenho que trazer o meu vestido de onça de novo para o palco. E estar acompanhada da minha natureza, fazendo o meu auto-resgate. Me permitindo me tocar, me encostar, recuperar os meus sentidos. A pele, a visão, o paladar. Busca de sentido, que a gente não queira atalhar o caminho do outro. É encostar-se. E eu tenho certeza que eu vim fazer isso aqui hoje. Mesmo. E por fim é o segredo. É uma confissão que eu vou fazer pela primeira vez. Eu estava na 8ª série, o professor de religião pediu para que a gente fizesse um trabalho. E eu não estava afim de fazer o trabalho de religião, olha que pecado. E eu não fiz o trabalho, só que na época o trabalho era de papel ao maço. Não era computador, então não tinha como, esqueci de imprimir, não era nada disso, nem existia essa tecnologia. E no dia de entregar, eu fingi que entreguei. E quando ele foi devolver os trabalhos, ele falou: Vanessa, você não fez o seu trabalho. Eu disse: que isso, professor? Claro que eu fiz, o senhor perdeu o trabalho. Ele: não, você não entregou. Eu falei: entreguei, com certeza. E eu fui firme na minha mentira até hoje. 20 anos já se passaram e eu faço votos de que esse vídeo chegue nele. Para que eu possa dizer: professor, desculpa, eu menti. Como pode alguém querer ser presidente da República sem uma revisita aos seus valores e aos seus princípios que vêm desde a base? Se eu não for capaz de acessar os meus segredos, do tipo, eu uma vez fui nas lojas americanas com a minha mãe. Eu tinha 8, 9 anos e existia naquela época um acesso às balas. E aí eu dizia: mãe, já volto, ia até onde as balas ficavam na Bomboniere, pegava umas e no bolso. E não pagava por aquilo. Muito do que a gente precisa enfrentar são os nossos segredos, as nossas traições, os nossos roubos, as nossas mentiras. A porta para o futuro está na chave presa no passado. E muitas vezes essa chave precisa ser uma confissão, como a que eu escolhi fazer hoje. Porque eu não sinto que um presidente da República precisa fazer tudo certo o tempo inteiro e ser algo além de humano, mas precisa, antes de tudo, ter coragem de enfrentar os seus segredos e confessar os seus erros. É disso que nós estamos carentes. O meu irmão, ele era muito sábio e ele dizia: Vanessa, o micro se reproduz no macro. Como você pendura a sua roupa no varal, você faz tudo na vida.
Por isso a importância de revisitar mesmo o pequeno segredo, como uma balinha das lojas americanas ou uma mentira inocente para o professor de religião. Se eu não revisito os meus princípios e os meus valores, eu não consigo me candidatar à presidência da República, por sentir que não mereço o maior sucesso que eu poderia. Faz sentido? Eu quero dizer mais uma frase do Júnior, já que hoje certamente o que me abençoa aqui é ele. E hoje de manhã eu acordei e eu trouxe uma bolsa nada a ver. Nada a ver, para cá uma verde, não combinava com nada que eu trouxe. E na hora que eu fui mexer na minha bolsa, eu encontrei essa gargantilha. E o Júnior tinha como símbolo o número 8. Ele casou dia 8/8, às 8h08. Tipo, 8 de abril, 8 de agosto de 2000. Sabe essas coisas? Tudo 8/8. E era o símbolo do infinito dele. Ele dizia, Vanessa, então assim, hoje houveram muitos sinais da presença dele. Esse foi só um dos vários que apareceram e que me emocionaram. Quanto mais iluminada uma pessoa é, mais escuridão ela atrai. Não para que ela se torne escuridão também, mas para que ela saiba que, em contraindo a responsabilidade da lucidez, ela encoste outra vela apagada e a ilumine. Que a gente possa enfrentar a nossa sugestão, o nosso sentido e o nosso segredo no sentido de resgatar o merecimento de viver de acordo com a nossa natureza. Eu quero dedicar esse momento ao Júnior e aos meus ancestrais que acompanham ele. Mandar um recado para onde quer que ele esteja, de que talvez eu me candidate mesmo. Porque o mundo precisa do meu melhor. E eu não vou desistir diante dos meus jogos e diante das batalhas que se aparecem, porque o meu melhor é muito legal. Eu quero agradecer ao meu pai e à minha mãe, que me deram a oportunidade da vida, ao Juliano, que é o meu outro irmão, que está vivo, e que é meu sócio no meu negócio, aos meus sobrinhos, a Lígia e a Lúcia, minhas ex-cunhadas, a minha equipe extraordinária. Hoje nós estamos atendendo clientes em 24 estados do Brasil e em 12 países. Nós temos um instituto que já esteve em 25 escolas de Santa Catarina e do Paraná. Quero agradecer à equipe do TEDx e dar os parabéns pelo excepcional evento, em que me sinto absolutamente honrada em participar, especialmente porque representa o meu coração que eu vim resgatar. E torcer imensamente para que a minha luz tenha encostado alguma vela apagada, mas dizer essencialmente que hoje o que estava apagado em mim certamente foi iluminado por vocês. Muito obrigada.